This call is now being recorded. Amém. Amém, queridos. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem aí? Vocês podem responder no chat aí, se tiver todo mundo ouvindo bem. Quem não souber usar o chat de perguntas, né? Na barra inferior aí tem 2 bonequinhos, que é para mostrar as pessoas que estão participando, e do lado tem uma pranchetazinha, é só clicar nela aí, e aí vocês podem interagir. A forma como nós vamos interagir na nossa aula, nas nossas aulas, né? A gente está vindo para um novo modelo, e aí vai ser, durante a aula, vai ser exclusivamente, né, por chat. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, mas primeiro vamos orar, né, pessoal? Entregar esse tempo ao Senhor, entregar essa volta, né, esse retorno. Todo mundo estava com saudade aí do Lendo a Bíblia Devagar, e a gente está começando aí um novo ano letivo e também um novo ciclo de aula, né? Começando um novo capítulo, mais uma fase da história do povo. Vamos estar orando, pessoal, então. Você aí na sua casa, se puder parar o que você está fazendo, né? Em reverência ao Senhor, vamos orar. Amém, Pai, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor. Nós queremos te exaltar, te bendizer, te louvar, Senhor, porque o Senhor tem nos dado oportunidades, Senhor. E oportunidades que dinheiro algum, Pai, que riqueza alguma no mundo poderia comprar, Senhor. Que é a oportunidade de buscarmos te conhecer mais e mais por intermédio da tua palavra, Senhor. A oportunidade de termos o acesso às tuas escrituras, de termos acesso a tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. E, Senhor, mais do que o acesso ao papel, à tinta, Senhor, à escrita, nós queremos, Senhor, aproveitar do acesso que nós temos deliberadamente na presença, na tua presença, Deus, porque é na tua presença que nós vamos gerar intimidade com o teu Espírito, e é o teu Espírito que vai nos ser revelado o que está por trás da letra, Deus. Então nós queremos dizer que somos gratos, Pai, gratos por este tempo, por este novo tempo, Senhor, por um novo ciclo, Pai, por um novo ano letivo, por uma nova oportunidade, Senhor, de estarmos te conhecendo mais e mais, Senhor Deus. Quero clamar para que o Senhor esteja presente não só aqui, Pai, mas na casa de cada um dos meus irmãos e também naqueles que irão estar acompanhando posteriormente, Pai, pela internet, pelo YouTube. Que, Senhor, a tua palavra encontre terra fértil, Pai, que seja uma boa semente, que nós possamos crescer, Pai, e permanecer crescendo no teu conhecimento, na graça, na revelação, por intermédio da tua palavra, do Espírito Santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Antes de começar a compartilhar com vocês a tela, né, falar um pouquinho sobre esse novo formato, sobre esse novo modelo. As nossas aulas do Lendo a Bíblia Devagar, agora elas passam a ser exclusivamente online. Essas aulas elas vão ficar gravadas, né? Elas já estão sendo gravadas automaticamente no Google, no Meet, elas vão ser disponibilizadas posteriormente no YouTube da igreja. Eu acredito que também no aplicativo, né? Para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse conteúdo, esse material. O nosso modelo de aula vai ser um modelo de aula bem similar àquilo que a gente vê aí em cursos, em faculdades, em escolas. Então, nós vamos ter um tempo bem parecido, né? Um tempo de aproximadamente 50 minutos de aula, e a nossa aula tem a previsão da duração de 1 hora. Por quê? Porque os últimos 10 minutos vão estar disponíveis para que a gente possa estar respondendo as perguntas que vão estar rolando no chat. Então, para você que chegou agora aí, a única forma que você vai ter de interagir durante a aula vai ser pelo chatzinho aí, você vai lá e coloca a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente pede para que seja restrito ao conteúdo da aula, né? Por quê? Porque às vezes vai fazer uma pergunta que não é pertinente ao conteúdo da aula, e é uma pergunta que ainda vai ser respondida lá na frente. Por quê? Porque o nosso formato, ele é panorâmico, né? Então, ou seja, nós estamos fazendo um panorama bíblico e ele é cronológico.
Nós vamos estar iniciando hoje o capítulo de Josué, e aí se a pessoa vem com uma pergunta lá de Reis, essa pergunta vai ser respondida depois e ela vai acabar entrando fora do contexto, né, da aula. Então a gente vai ter um curto espaço de tempo de 10 minutos no final de cada aula, mas a gente não gostaria de estar interagindo com os participantes somente nesses 10 minutos. A gente vai ficar aqui nessa plataforma por 1 hora, mas depois a gente tem o grupo lá, onde as dúvidas podem ser sanadas, e aí sim, lá no grupo, se surgir qualquer outra dúvida que não seja pertinente à aula daquela semana, for uma dúvida que gerou, por intermédio daquela aula, algo futuro, ou algo que você já ouviu ou leu e ficou na dúvida, e aí sim a gente pode usar o nosso grupo lá para interagir, porque esse é o propósito do grupo, né? Não para que seja um monólogo, só os professores falem lá, mas para que realmente a gente possa estar em tempo real interagindo com vocês e a gente possa estar discutindo da palavra, né? Possa estar compartilhando da palavra. Então, esse é o novo formato, esse é o novo tempo que nós vamos ter. E como eu já falei, a gente está iniciando agora uma nova fase, né? Do povo de Israel, do povo hebreu, quando o povo chega quando o povo chega já para adentrar a terra prometida. Renato, se eu esqueci de alguma coisa aí, você quer salientar alguma coisa só sobre o novo formato, sobre o novo modelo? A gente pode dar Não, continuidade. amém. Pode dar continuidade, perfeito. Amém, queridos. Só para falar também, né, que para aqueles que estão lá no grupo, nós vamos ativar o Drive, né, e vamos deixar ele aberto para que vocês possam ter acesso às aulas e também aos slides. Então, ou seja, os slides vão estar sendo organizados lá no Drive por semana, para ficar bem organizado, bem legal, para que você, numa eventualidade, não perca nada, né? Para que você possa estar alinhado com tudo aquilo que a gente vai começar a visualizar. E falando em começar a visualizar, eu já vou passar para reproduzir aqui o slide. Só um segundinho, vamos lá. Estão todos vendo a tela aí? Estão compartilhando, está compartilhando já, estou vendo por aqui também. Amém? Então, nós vamos começar aí falando do livro, né, que nós vamos estar estudando nesse período agora. É o livro de Josué. Nós terminamos, né, o ciclo passado do Pentateuco, com a morte de Moisés, e a gente vai falar um pouquinho sobre o livro propriamente dito, né, antes de nós adentrarmos na leitura da palavra, antes de nós adentrarmos no capítulo 1, a gente vai estar trazendo uma breve explanação sobre o contexto político, sobre o contexto religioso, contexto geográfico, porque é importante que a gente entenda, que a gente tenha todas essas informações para que a gente possa até mesmo compreender melhor aquilo que a palavra quer nos dizer, né? Nós precisamos entender o contexto para não ficar nenhum texto, para não ficar nada fora realmente do contexto, para que a gente possa ter um entendimento maior, né? Então a gente vai buscar fazer um aprofundamento dentro da cultura, né? A gente vai procurar realmente se aprofundar e estar, né? Fazer como o pastor sempre fala, a gente vai se transportar lá para aquele tempo, para aquela geografia, para a gente tentar conseguir buscar o máximo de informação. O livro de Josué é um livro formado por 24 capítulos, e aí quem é o autor desse livro, né? A gente sabe que é um livro que vai narrar a passagem do Jordão e a entrada na Terra Prometida e a conquista da Terra, assim como a divisão da Terra. E quem foi o autor? Até algum tempo atrás, entendia-se e acreditava-se que esse livro havia sido escrito 800 anos depois desses acontecimentos que aconteceram, né? O fato da entrada, da chegada na Terra, e a entrada aconteceu por volta de 1405 e 1400 antes de Cristo. E o autor é desconhecido, embora o Talmud ele venha atribuir ao próprio Josué
que é o Talmud, né? O Talmud é o conjunto, é uma obra de observações dos costumes judeus, né? Então, ou seja, é tudo que tiver relacionado, né? Tem muita coisa lá no Talmud que está relacionado à história do povo judeu, do povo hebreu, e também aos costumes, né? As tradições. É claro que nós nos prostramos à Bíblia, né? Nós nos empenhamos à Bíblia, nós buscamos dentro da Bíblia, mas a gente precisa também buscar algumas fontes de conhecimento. E hoje a nossa aula, quase que toda, nós vamos decorrer em fontes de conhecimento alternativa, mas confiáveis, né? Então nós vemos que o Talmud, ele atribui ao próprio Josué a autoria do livro que leva o seu nome. E ele também defende que, após a morte de Josué, o mesmo tenha sido concluído por Eleazar, filho de Arão. E aí a data desses fatos, como eu falei, né, em torno de 1406, 1405, 1400 a.C. E aí onde é que isso aí se passou? Isso se passa na terra de Canaã. E nós temos aí um fluxograma da divisão do livro de Josué, né? Nós temos a primeira parte, que ela envolve a ação do povo, que é a preparação de Josué e do povo, do capítulo 1 ao capítulo 5. Nós temos o início da conquista da terra, que é do capítulo 6 ao capítulo 8, a conclusão da conquista da terra, que é do capítulo 9 ao capítulo 12. Então, ou seja, o povo chegou aí por volta de 40 anos após ter saído do Egito. E aí esse período, né, entre a preparação para a entrada na terra e a conclusão da conquista, isso durou em torno de 8 anos aproximadamente. E após isso, né, após o capítulo 12, que vai do capítulo 13 ao capítulo 24, tem a alocação. A alocação do quê? A alocação do povo nessa terra, né? O povo se instalando realmente na terra a qual Deus havia prometido para eles por intermédio dos patriarcas, por intermédio de Moisés. E a gente tem o início dessa divisão das terras, né, no capítulo 13 ao capítulo 17, a conclusão da divisão das terras, que está do capítulo 18 ao capítulo 21, e o desafio à unidade e obediência, do capítulo 22 ao capítulo 24. Por que o desafio da unidade e obediência? Porque nós vamos ver que o povo tinha uma determinação para quando entrasse na terra, né? Tinha um propósito específico. E a gente vê que esse período de alocação, até que o povo realmente se instalasse e possuísse a terra, durou mais 18 anos, né? Então nós temos aí 26 anos a mais para que o povo pudesse verdadeiramente se empossar, né? Tivesse verdadeiramente instalado na terra. E qual terra era essa? A terra de Canaã, que quer dizer terras baixas, né? Por que terras baixas? Porque é o ponto habitado mais baixo do planeta, né? O Mar Morto fica nessa região e ele está aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Era uma terra originária dos descendentes de Canaã, né? Os filhos de Cã e o neto de Noé. Está lá em Gênesis 10, 15 ao 20, nós não vamos ler, porque nas aulas passadas nós já passamos por isso, né? Quando o povo chega em Cádiz, quando Deus promete também ao povo que daria terra, então a gente já fez toda essa leitura. E aí, só para a gente ter para a gente ter uma interação, né, para a gente poder entender um pouco sobre onde era a terra prometida, né, onde era Canaã, nos nossos dias atuais, a atual localização, é uma terra que ela fica situada hoje onde é o Israel e o Líbano. Mas ela também pode, como vocês estão vendo aí no slide, ela também faz, porque não existia uma cerca, né? Então, as fronteiras dessa terra, a gente não pode delimitar de forma exata, mas a gente acredita, né, pelos mapas e por alguns históricos arqueológicos, que essa terra, ela compreendia, né? A faixa de Canaã, ela compreendia essa faixa aqui, aonde hoje é o Israel, e ela também pegava parte da fronteira com o Egito, a Transjordânia, né, que também fazia aqui uma divisa, uma certa divisa com a Jordânia. Ela abrangia o Líbano até lá em cima e também uma parte fronteiriça com a Síria. Nós temos aí um outro mapazinho, que esse aí já é da terra de Canaã, datado do século 13 a.C. Então, a gente já vê aqui a terra com alguns nomes aí em destaque, que são os povos que habitavam, né, Canaã e o entorno.
e a gente vai entender um pouquinho mais à frente, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre esses povos, né? Sobre o termo Canaã, sobre os cananeus, o que isso queria dizer, mas nós já vemos aqui que tinha os amalequitas, os edomitas, os moabitas, amonitas, os cananeus, aqui nessa faixa aqui, ó, que onde hoje é a faixa de Gaza, né? Que até hoje é um lugar perigoso, era onde estavam os caras que eram barra pesada, né? Os filisteus, os gigantes, Gate aqui, a gente sabe que Golias era originário, né, desse local. Aí tem aqui em cima já onde é a Síria, os arameus e os fenícios aqui em cima. Aí a gente tem hoje, nos dias de hoje, o que seria mais ou menos isso, né? Israel aqui, e Israel dividido entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina, né? Que a gente sabe que são os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael, né? Aqui nós temos a faixa de Gaza, que é território palestino, e aqui no centro, na região central, também montanhosa, né? Nos entornos aqui, nós temos o território da Palestina, fazendo fronteira aqui com a Jordânia. A gente sabe que esse território aqui, que tá num begezinho mais, uma diferença de cor, ele é um território ocupado pelos árabes, né? A gente sabe que os palestinos, os descendentes de Ismael, nos dias de hoje, são os povos de origem árabe. E aí a gente tem um pouquinho aí, um outro mapa também, que fala um pouco sobre o relevo, né, dessa terra, da terra de Israel. E a gente vê que essa parte, toda essa parte amarronzada aqui, meio alaranjada, ela faz parte do quê? Ou é deserto, ou são as cadeias de montanhas. Então, ou seja, a terra de Canaã era essa pequena faixa de planície aqui, que tinha em torno aí de 250 a 290 quilômetros de comprimento por 90 quilômetros de largura. Então, ou seja, o povo de Canaã, ele ficava numa faixa estreita entre o mar Mediterrâneo e as cadeias de montanhas. E esse livro, ele fala sobre quais personagens principais, né? O livro de Josué, ele tem por personagem principal Josué, o povo de Israel e os povos da terra, né? Por que os povos da terra? Que a gente sabe que não era apenas os cananeus, isso aí está na palavra, né? Os cananeus, cananeu era um termo bem amplo para descrever os povos que habitavam a terra, a exemplo dos amorreus, dos hititas, ferezeus, heveus, jebuseus, entre outros. Quando é que o povo chegou, o povo de Israel chegou para dominar a terra de Canaã, né? Para receber a terra de Canaã de Deus? Isso foi no fim da Idade do Bronze, né? Como a gente falou, em aproximadamente 1405 a.C. Então, o final da Segunda Idade do Bronze foi de 1500 a 1200 a.C. Um período que o povo de Israel chega em Canaã. Canaã tinha uma população muito diversificada, composta por várias tribos. Então, assim, não era um povo específico, um povo só. Era várias tribos, vários povos, como se fossem várias nações, dentro de um pequeno território. Muitas cidades, né? E a gente sabe que lá nos espias, quando os espias chegaram com o relatório da terra, eles falaram que as cidades, né, que o povo era grande, que eram verdadeiramente, eles tinham muito poder, né, militar, e que as cidades eram muito fortalecidas. Fortalecidas como? As cidades, elas eram muradas, né? Elas tinham as suas muralhas. A gente vai ver no capítulo 6 aí um fato, né, uma narrativa bíblica muito famosa sobre a queda das muralhas de Jericó. Então, ou seja, essas cidades muradas, ao exemplo de Jericó e de Azo, elas eram verdadeiras cidades-estados, governadas por reis locais, né? Elas tinham governantes locais. E aí a gente começa a ver uma certa similaridade entre a divisão do povo de Israel, né, entre as tribos, e esse povo. Por quê? Porque eram clãs, eram famílias, né? Eram clãs, e desses clãs se tornaram povos, né? Se tornaram tribos. Então, ou seja, era um conceito tribal onde os patriarcas eram aqueles, os mais velhos, né? Na maioria das vezes, eram aqueles que eram os líderes, né? E nós vemos isso também nessas cidades, nesse modelo de governo do povo de Canaã. Então, ou seja, eles tinham uma liderança específica para cada povo.
eles não tinham uma monarquia unida, né? Não era um rei só sobre todas as tribos e todos os povos. Cada tribo ela tinha o seu líder, né? E aí tem um livro bem legal que fala sobre os povos, né? O livro chama até Os Outros da Bíblia, de um autor chamado André Daniel Heinck, e ele fala que era bem similar, ele faz até uma alusão às tribos indígenas americanas, né? Então, ou seja, elas tinham o seu cacique, assim como também nós temos as tribos no Brasil ainda, né? Então, cada tribo tinha ali o seu líder, seja a forma como ele era denominado. A gente, se aprofundando, a gente vai ver que em Ugarit era rei, mas com os filisteus não era rei, eram líderes tribais, mas cada uma elas tinham uma forma de governo individual. E aí a gente vem para a palavra, né, em Deuteronômio 7:1, fala um pouco sobre esses povos. E o versículo diz que quando Yahvé, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito numerosas, muito mais numerosas do que vocês. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que vocês. Isso aqui era o próprio Deus falando, né? Com o povo, de que traria livramento para o povo. Ou seja, o povo já tinha a menção de quem era o povo que habitava naquela terra, né? Porque o povo já era conhecido, era famoso. Eram nações que já estavam estabelecidas há séculos no entorno da terra de Canaã, né? Então não era um povo nômade, um povo que tinha acabado de se estabelecer ali. Então era um povo que já tinha raiz na terra, eles já tinham as suas civilizações estruturadas, né, e desenvolvidas, e realmente eles tinham um poderio militar, eles tinham estrutura, mas o próprio Deus fala que era ele que expulsaria diante do povo, né? Então não tinha nada a ver com o povo, tinha a ver com Deus que havia prometido, né? E nós sabemos em Gênesis 16:15, fala, quando Deus faz a promessa a Abraão, né? Ele fala que ele expulsaria os amorreus da terra quando o pecado desses se multiplicasse ao ponto de que eles necessitassem de juízo. Então, ou seja, o próprio Deus faria juízo contra esse povo. Por quê? Porque era um povo que não tinha o coração voltado a Deus, não se permitia conhecer a Deus e reconhecer a Deus. Era um povo que desprezava o Deus verdadeiro. Então, esse povo ele seria exposto ao juízo de Deus. Ou seja, não era pelo poderio bélico do povo de Israel. Nós vamos falar um pouquinho na próxima aula especificamente sobre o povo de Israel. Porque como os próprios espias, né, como os 10 e Josué e Caleb, eles relataram, o povo realmente era grande, né? O povo realmente era forte. Mas, na verdade, eles precisariam intentar contra esse povo com a força de Deus, né? Era Deus que verdadeiramente ia entregar esses povos nas mãos do povo de Israel, do povo hebreu. E aí a própria palavra fala que essas nações seriam maiores, né? Então, ou seja, elas teriam uma estrutura diferente da realidade do povo hebreu. E aí a gente vai falar um pouco sobre a política, né? Como era a política desses povos, né? Do povo cananeu. A principal característica desses povos e tribos era de uma monarquia ou senhorio local. Então, ou seja, não existia, como eu já falei, não existia uma monarquia unificada, né? Não existia um rei ou um líder que governasse sobre tudo e sobre todos. Mas existiam monarquias ou senhorios locais. E apesar desses governos independentes, a gente sabe, a própria Bíblia, ela traz relatos, né? Nós temos relatos bíblicos, relatos históricos de coalizões entre os povos, assim também como guerra entre esses mesmos povos. E isso era um dos motivos que fragilizava, apesar desses povos serem fortes, deles estarem estruturados, era um dos motivos que fragilizava os povos da terra, porque ou eles estavam em guerra entre eles, ou eles estavam em guerra com os povos externos, né, os povos de fora, que viriam até as suas terras, assim como exemplo o povo de Israel, mas aí a gente também vê por volta de 1200, né, que eles chamam de o século da obscuridade nesse local,
porque é com a chegada dos povos do mar, né, e aí as invasões, inclusive no Egito. Então, ou seja, além de estarem expostos, né, à rivalidade local, eles também estavam expostos, né, suscetíveis à invasão dos povos que vinham de outras terras. Era um povo avançado, né? Era um povo desenvolvido. E aí a gente falou sobre alguns povos, né? A gente falou sobre os povos citados na Bíblia, mas existe uma civilização, um povo que também estava na terra de Canaã, né? Pode se considerar um povo cananeu, porque ele estava eram os cananeus do litoral. E a gente, com certeza, né, eu tenho a convicção de que muitos de nós já ouvimos falar desse povo e, com certeza, na maioria de nós estudou sobre esse povo na escola, né? Ouviu falar, mas nós não tínhamos, talvez, ideia, noção de que esse povo fazia parte da terra de Canaã, que eram os fenícios, né? A civilização fenícia, uma das civilizações mais antigas, um povo avançado em técnicas de navegação. Eles estavam lá em cima, né, no mapa, eles estavam próximo ao Líbano, então eles tinham acesso à madeira de lei, né, acesso aos famosos cedros do Líbano, e eles aprenderam a desenvolver embarcações justamente porque ele era um povo que ele estava naquela planície, então eles tinham, de um lado, o mar Mediterrâneo, e do outro lado eles tinham a montanha, e a possível invasão seria pelo território por parte da montanha, ou seria pelo território da Filístia, né? Então eles precisavam ter um recurso, eles se adaptaram, o povo fenício se adaptou para viver no mar. Então, no caso deles sofrerem uma possível invasão por terra, o que eles faziam? As suas muralhas eram voltadas para as montanhas, então eles estavam guardados entre as muralhas e o mar Mediterrâneo, e numa possível invasão, eles se abrigavam nos seus barcos, né, nas suas embarcações, eles tinham um tempo hábil para recorrer a essas embarcações e se abrigarem no mar Mediterrâneo. Então, eles desenvolveram, a partir disso, a navegação, e por desenvolver a navegação, eles também desenvolveram o comércio. Por quê? Porque era uma faixa de terra muito pequena, né, um território uma planície muito estreita. E a gente também já viu, numa aula passada, mas vale ressaltar aqui, que era uma das regiões mais pobres, hidricamente falando, né? Então, eles só tinham o Lago Ula e o Rio Jordão, então, assim, com muitas corredeiras, e ele desembocava no Mar Morto, que a salinidade a gente sabe que não é possível que se desenvolva vida no Mar Morto. Então, era uma terra que dependia exclusivamente das chuvas, e era uma terra que não tinha muito espaço para plantio. Então, essa civilização, especificamente os fenícios, eles precisaram desenvolver a navegação, e com a navegação, o que eles fizeram? Eles se tornaram comerciantes. Então, ou seja, eles faziam a política da boa vizinhança e, possivelmente, com isso, eles encontravam segurança. Por quê? Porque, por serem mercadores, né, por fornecerem embarcações, por fornecer madeira de lei, por fornecer também a púrpura, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso mais à frente, que era algo, eram tecidos tingidos, né, e era uma coloração específica que eles desenvolveram, e era conhecido como o tecido dos reis, né, a cor dos reis. E essa púrpura, já falando nela, já que a gente entrou, né, vamos falar sobre ela, a coloração, esse tipo de coloração, ela só era extraída através da secreção de um pequeno caramujo chamado múrex. E esse pequeno caramujo, ele era endêmico, né, dessa região litorânea onde era dominado pelos fenícios. E aí, ou seja, então os povos faziam a navegação, e com isso eles faziam o comércio, né? Eles levavam produtos e também traziam produtos de outros lugares. Então, eles fizeram aí a navegação sobre Chipre, depois nós vemos que eles estabeleceram a cidade de Tiro, faziam comércio com toda a costa, né, do Mediterrâneo. E aí, com isso, eles também tinham uma certa eles tinham uma certa um resguardo, né? Eles estavam resguardados de possíveis enfrentamentos. E um ponto bem legal também para a gente se atentar, e que eu confesso para vocês que eu só fui descobrir isso depois que eu parei para ler devagar, né? Por isso que é lendo a Bíblia devagar, que o povo fenício, ele é um povo
que até hoje nós somos beneficiados, né, com o avanço de cultura desse povo. E aí a gente sabe que o povo de Israel, vindo para o povo de Israel, Deus fala para que o povo exterminasse, né, os povos, as nações que estavam na terra. E a gente também vai ver lá na frente que o povo era um povo obstinado em desobedecer a Deus, né? O povo gostava de pisar na bola, né? Eles gostavam de, de transgredir as leis do Senhor, né? As ordens de Deus. E aí a gente sabe que quando um povo ele é dizimado, né? Quando um povo ele é exterminado, costuma-se a sua cultura também ser perdida. E nós vemos que no caso dos fenícios, essa cultura não foi perdida, e graças a essa cultura, né, graças ao desenvolvimento da escrita dos fenícios, nós estamos aqui hoje, podemos escrever da forma como nós podemos, como nós nos comunicamos, né, através da escrita. Porque até então, a escrita que existia era cuneiforme, né, e também a escrita utilizada pelos egípcios, que era escrita por intermédio dos hieróglifos, né? Era ideografia, então, ou seja, eram objetos, símbolos, né, que expressavam palavras. E aí a gente sabe que depois disso veio a escrita silábica, que trouxe uma evolução, mas ela também ainda utilizava aproximadamente mais ou menos 300 sinais gráficos para expressar algumas palavras. E o que os fenícios fizeram, né? A gente sabe que o acesso à leitura era muito restrito, né? Não eram todos os povos que tinham acesso a isso, né? Acesso à escrita. E à educação, né, ao ensino. E os fenícios, eles criaram um alfabeto com apenas 22 letras, e esse alfabeto, ele trouxe uma evolução muito grande na leitura, né? As pessoas foram alfabetizadas, né? E depois os gregos pegaram esse alfabeto, e esse alfabeto dos fenícios ele era composto somente por consoantes, e os gregos depois pegaram esse alfabeto e inseriram nele as vogais, e aí a gente sabe onde foi parar nessa evolução toda da escrita, onde já beneficiou os povos daquela época e acaba nos beneficiando até hoje, né? Ou seja, nós vemos que esses povos eram povos que, por mais que a gente talvez não tivesse menção, eram povos que já estavam estabelecidos lá na Terra, eram povos que já estavam naquela geografia por séculos, como eu já falei, e eles tinham desenvolvido suas próprias civilizações, seus meios de escrita, de comunicação. Os fenícios também desenvolveram o vidro, né? Eles aperfeiçoaram, né, o vidro translúcido. Então, ou seja, eles se especializaram, eles se desenvolveram segundo a realidade que eles viviam. E a gente sabe que, a gente vai ver agora que várias cidades, né, elas foram fundadas por essa civilização, pelos cananeus, né, não somente só os fenícios, mas os cananeus. Eles foram responsáveis por grandes cidades, como a cidade de Biblos, né, que é considerada uma das cidades mais antigas, assim como Sidom também, que era uma cidade forte, porque ela tinha 2 portos, né? Ela estava, como estava às margens do litoral, ela tinha portos, e até o Diácono Olavo, ele fez uma matéria outro dia no canal dele, falando a diferença dos povos, né, que tinham acesso marítimo e dos povos que não tinham, que o acesso marítimo era sinônimo de riqueza, né? Então a gente vê aí uma cidade muito rica, a cidade de Sidom, né? O povo de Sidom, e também eles fundaram a ilha de Tiro. Por quê? Porque eles tinham acesso à navegação. Uma outra cidade na extrema fronteira já com a Síria, que até alguns estudiosos levantam algumas dúvidas se ela era realmente uma cidade cananeia, né? Se ela era uma cidade fenícia, era a cidade de Ugarit. Era uma cidade totalmente cosmopolita para aquela época, e ela é importante por quê? Porque nela foram encontradas dezenas de bibliotecas, e nessas bibliotecas foram encontrados documentos escritos em várias línguas, em ugarítico, em sumério, em acádio, em hitita, urrita, entre outros dialetos, né, outros idiomas. E a importância desses documentos é porque a maioria deles eram textos religiosos, e aí isso traz para o nosso contexto um conhecimento sobre a religião dos povos de Canaã, né? Um detalhe também que vale ressaltar, que Ugarit ela era no modelo monárquico, então ela tinha um rei.
e semelhante às outras culturas, né, às outras civilizações, as grandes civilizações, como, por exemplo, o Egito, o rei, nessa geografia, né, nessa cidade, ele era venerado como se ele fosse realmente uma divindade, ele era considerado um próprio deus, à semelhança dos faraós do Egito. E uma outra particularidade que, lendo, né, me chamou bastante atenção, é que o rei de Ugarit, ele era responsável por cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Então a gente vê aí isso refletindo, né? Não era só a parte da lei, né? Que a gente vê também, a gente sabe que depois, até hoje, né? Os judeus zelam por isso, né? Pela caridade, por cuidar, ou deveriam, né? Segundo as leis. Mas a gente vê que, na verdade, o que a gente consegue entender, né? O que eu consegui entender lendo isso e tendo acesso a essa informação, é que existem vários atributos comunicáveis de Deus que muitas civilizações tentam desenvolver, mas não sabem, né? Porque, na verdade, é Deus querendo se revelar aos homens, né? Eram os atributos comunicáveis de Deus na humanidade, e aí a gente acaba vendo traço disso em várias culturas. E aí tem até um livro legal também sobre isso, um livro chamado Fator Melquisedeque, que é do Don Richardson, que ele fala sobre Deus, né? Deus se revelando a outras culturas, que acaba nessas outras culturas tendo um outro nome. E a gente vê que nos cananeus não foi muito diferente. A gente vai ver daqui a pouquinho, no próximo slide, sobre a religião dos cananeus, e ela fala que existia um Deus superior, né? E que ele acabou com a chegada do povo lá, e com meio que um sincretismo, né? Ele acabou, o nome que era dado a essa divindade superior acabou sendo atribuído também ao nosso Deus. Falando aí sobre a religião desses povos, né? Os povos cananeus, eles eram politeístas, ou seja, eles cultuavam a várias divindades, mais ou menos como todas as outras culturas, né? Todas as outras civilizações do Oriente Próximo ali, que a gente já viu, né? Como nós já vimos com o povo egípcio, que era politeísta, zooteísta, né? Que eles cultuavam animais, cultuavam seres metade homem, metade animal. Então, ou seja, eles tinham uma gama muito grande de divindades, e isso não era muito diferente do povo dos cananeus, né? Do povo que habitava naquela região. Essa religião ela veio ser compreendida, né, de uma forma melhor, através, como eu já falei, dos documentos encontrados nas bibliotecas de Ugarit, e ela se baseia um pouco sobre esses documentos, mas, na verdade, ela não está restrita. Por que ela não está restrita? Porque nós vamos ver que essas divindades, elas se representavam em culturas diferentes, elas se apresentavam em culturas diferentes, com associações diferentes, com nomes diferentes. Mas na cultura religiosa de Ugarit, essas divindades elas estavam divididas em dois grandes grupos. Quais eram esses dois grandes grupos? Os grupos das divindades benéficas, que eram representados morfologicamente, né, por formas humanas, e as divindades maléficas, que eram imaginadas e representadas com formas monstruosas, demoníacas. E, ou seja, as divindades, né, as entidades benéficas, elas eram cultuadas nos templos que eram estabelecidos nas cidades, e as maléficas eram cultuadas, elas eram deixadas isoladas, né, nas áreas desérticas, onde elas não eram cultuadas e nem veneradas, nas áreas desabrigadas. Então, ou seja, na cultura deles, eles estavam protegidos com seus templos dentro das cidades, e essas deidades maléficas eles deixavam longe. E aí, só quem cultuava essas deidades eram realmente aqueles que, na cultura deles, tinham inclinação a esse lado maligno, né? Mas a gente sabe que tudo isso, na verdade, todos estavam idolatrando, né? Estavam cultuando a demônios, e hoje a gente tem esse entendimento. Mas aí, para a gente entender um pouquinho sobre o panteão, né, como era formado o panteão cananeu, ou seja, essa classe de deidades dos cananeus, segundo o Ugarit, ele era composto, organizado, e El era o Deus supremo. E aí, como eu falei,
nesse livro, o Fator Melquisedeque, ele até cita isso, né, sobre os cananeus e sobre o deus El, que quando o povo chega na terra, com o povo, né, em vez de expulsar e dominar com a associação, que a gente vai ver mais para frente que isso acabou acontecendo por desobediência, nosso Deus passa a ser chamado de El, né? El Elohim. A gente sabe que lá no Gênesis era Elohim, ou seja, é a Trindade. E aí ele já passa a ser chamado de El Elohim, El Elyon, El Shaddai. Isso vem dessa cultura, né? E ele era um Deus idoso que dominava sobre todas as outras deidades. Por isso a associação do povo hebreu, do povo Israel, com um único Deus. Só que na cultura dos cananeus, ele tinha uma esposa, né? Era a Sera, esposa de El, e aí tem uma deidade muito conhecida, que era Baal, né? Baal, governante do céu, o deus da tempestade, tinha por esposa, dentro da cultura religiosa de Ugarit, Anat, que era esposa e irmã, assim como aqueles que acompanharam as aulas sobre a religião do Egito, também as deidades egípcias, né, quase que na sua totalidade eram casados com as suas irmãs, né? Ian, que era o governante do mar, e Mot, que era o governante do submundo, bem parecido realmente com a cultura egípcia. Então a gente vê que tem traços, né, dessa cultura. E entre outras tantas deidades, né, entre essas divindades, uma das mais difundidas e cultuadas entre os outros povos, né, não os cananeus, era Baal, que quer dizer o quê? Senhor ou proprietário. Então, o que acontece? Ele era expresso em outras culturas, né? Ele era citado em outras culturas, por quê? Porque toda cultura todo lugar onde as pessoas cultuavam e acreditavam que tinha um senhor sobre a vida deles, tinha um dono sobre a vida deles que não era o nosso Deus, esse cara era Baal, era chamado de Baal. Então, ou seja, ele era o proprietário. E cada cidade tinha o seu Baal específico, né? Tinha a sua divindade específica, o seu senhor específico. E esse cara aí passava a ser adorado nessas localidades, nessa geografia, levando isso a várias manifestações em vários lugares diferentes, mas da mesma deidade, da mesma divindade. Por que a gente está falando? Você vai falar assim, poxa, Cristiano, mas você está falando mais dos outros deuses do que está falando do nosso Deus? Porque a gente precisa, primeiramente, entender quem era o povo que estava na Terra. Por quê? Porque, teoricamente, seria uma guerra, né? E uma das formas de você ser bem-sucedido numa guerra é você saber quem eram seus inimigos e quem era você. E aí a gente está falando hoje sobre quem era o povo da Terra, na próxima aula a gente vai falar sobre quem era o povo de Deus, que também é um pouquinho diferente daquilo que o nosso imaginário acaba criando, né? Porque só o que fazia do povo de Deus forte era o Deus, nosso Deus, que era forte, porque a realidade do povo era bem diferente. Mas esse cara, Baal, junto com a sua esposa, né, que era a senhora do povo, que era Balaate, e aí entra em cena um demônio, né, uma deidade muito conhecida, né, Astarte, também chamada de Asterote ou Astarote, que na cultura mesopotâmica ela se associava a Istar. Eles eram muito populares e muito cultuados em templos espalhados por grande parte do território do Oriente Próximo, né? Eles eram cultuados em outras culturas com outros nomes, mas era reverenciado, né? Era referenciado, associado às mesmas divindades, né? Às mesmas deidades. Eles eram apresentados de formas diferentes em culturas diferentes. Era comum nesses templos o uso de prostitutas cultuais. Por quê? Porque a Astarote ela era também associada à deusa da fertilidade. E aí entendia-se que a vida vem de que forma? A vida vem da forma da reprodução por intermédio do sexo. E aí, por isso, estabelecia-se nos templos as prostitutas cultuais, que era o quê? E não só mulheres, mas também rapazes, que era o quê? As pessoas iam até esse lugar, né? Os devotos dessas deidades, aqueles que criam nessas deidades, iam até esses lugares e pagavam, né? Tinham relações sexuais e depois disso eram entregues tributos, e esses tributos não eram para essas prostitutas, porque essas prostitutas elas eram voluntárias, elas ofertavam seus corpos, né, para Baal e para Astarote, e esse recurso, essas ofertas, elas eram entregues nesses templos. E era comum essas duas divindades que se fizessem, e aí entra algo que a gente sabe, é real, está na Bíblia, mas que era bem pesado, inclusive era repúdio até dos romanos, que a gente sabe lá
que gostava de um negócio pesado, né? A cruz, né? Gostavam de crucificar, empalar, mas aí era normal nesse período os sacrifícios de crianças, tanto a Baal quanto a Astarote. E esses sacrifícios eles eram de duas formas, né? Ou eram sacrifícios dos primogênitos, ou eles eram sacrifício de Molque. Aí também pode se associar com uma transliteração, que eles acham, pode-se entender que era um sacrifício a Moloque, mas esse Molque era uma forma de sacrifício. Então, ou seja, existiam duas formas de sacrificar, que eles sacrificavam as crianças, né? Para essas duas divindades. Ou era o sacrifício dos primogênitos, e isso era o próprio pai, né? Os próprios pais que sacrificavam crianças, ofertando essas crianças, né, a vida dessas crianças, e essas crianças tinham em torno de 1 mês a 1 ano de vida, mas foram encontrados resquícios de crianças de até 7 anos. Por que foram encontrados? Porque essas crianças ou elas eram drogadas ou elas eram mortas já, né, e depois eram queimadas, e os seus restos mortais eram colocados em urnas, e essas urnas eram colocadas nos templos. Então, ou seja, esse era o sacrifício dos primogênitos, e existia o sacrifício de Molque, que era um sacrifício de holocausto, que acontecia como uma forma de infanticídio, promovido pelo próprio Estado. E eles ritualizavam isso, né, para parecer mais sutil e para que manipulasse o povo, fazendo com que esse tipo de sacrifício, esse tipo de holocausto, acontecesse em tempos de crise, em tempos de pressão demográfica, como forma de controle populacional, e também quando existia um cerco inimigo, que a morte era iminente, o que eles faziam? Eles sacrificavam as crianças em oferta a Baal ou a Astarote, né? Então, ou seja, um outro detalhe que me chamou a atenção é que nesse sacrifício do Molque, por algumas vezes, poderia ser substituído por um cordeiro, mas em casos extremos deveria ser realmente o filho do ofertante. E aí a gente vê realmente, né, como é que Satanás não cria nada, ele só copia, né? Nós vemos a relação que existe com as ordenanças de Deus. E aí falar bem rápido, porque o nosso tempo já está estourando, né, sobre a relação de Astarote com a Páscoa pagã. Por quê? Porque nós vemos hoje na cultura, né, que a gente conhece aí, que está difundida comercialmente, quase que no mundo inteiro, da comercialização dos ovos de Páscoa, né? O ovo de chocolate. Legal, o chocolate é bom. Mas em algumas culturas, eles têm o hábito, né? Inclusive nos nórdicos, né, no pessoal dos Países Baixos, eles têm o hábito de pintar, decorar os ovos, né? E, na verdade, isso tudo ele tem uma relação com a deusa Astarote. E então, ou seja, a gente precisa estar bem atento, né, com o tipo de cultura que associa, porque até a questão do coelho, na verdade, o mito que existe sobre essa deusa, né, sobre essa divindade, que ela era associada a crianças, e ela acaba, ela na primavera, né, no solstício de primavera, quando ela tinha seus poderes no maior nível, né, e ela transformou um pássaro numa lebre, no animal que ela mais gostava. E aí essa lebre, ela perdeu os poderes e não destransformou a lebre, e aí no outro solstício de primavera, ela transforma a lebre de volta num pássaro, e esse pássaro passa a botar ovos, e essas crianças passam a decorar esses ovos. Então a gente vê que realmente tem uma ligação, e dentro de várias culturas, mas todas elas relacionam, né, a Páscoa, que a gente sabe qual é o real motivo da Páscoa, o verdadeiro motivo da Páscoa, que é o nosso Senhor, né, que é a passagem, que é a libertação, que é a transição, né, de uma condição de escravo para uma condição de remido, né, que é o sangue do Senhor que pode nos remir, e eles tentam usurpar isso, né, direcionando isso a uma deidade pagã. E aí a gente volta lá para Deuteronômio 7:1, só para a gente finalizar, que Deus fala para o povo, né? Por que a gente falou sobre isso? Por que a gente falou sobre esses sacrifícios a Baal e a Astarote? Porque Deus deu uma determinação para que o povo entrasse na terra, dominasse a terra, para que o povo expressasse nessa terra a santidade de Deus. Então, ou seja, o povo deveria entrar na terra, Deus iria expulsar esse povo dessa terra, justamente porque o povo era mau, porque o povo
realmente a gente vê que era um povo inclinado à maldade, e o juízo de Deus viria sobre eles, mas o que a gente vê na realidade é que era um povo obstinado, o povo de Israel, né, o povo hebreu, era um povo obstinado a desobedecer a Deus, e ele acaba não fazendo isso. Mas vamos ler aqui Deuteronômio 7, fala que quando Yahvé, o teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito mais numerosas do que tu, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, então, ou seja, não era o povo não tinha poderio militar, não tinha conhecimento, não tinha estrutura. Na verdade, era um povo jovem, né? Porque a gente sabe que a geração passada morreu no deserto, mas Deus fala que ele entregaria, quando Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Então, ou seja, era para exterminar. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá, não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitará uma de suas filhas como esposa para teu filho, pois desse modo teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra vós, e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deveis tratá-los: demolir os seus altares, despedaçar as suas estelas, colunas sagradas, cortar seus postes ídolos, né, seus postes sagrados, e queimar as suas imagens de ídolos, pois tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus. Foi a ti que o Senhor, teu Deus, escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por serdes mais numerosos que os outros povos. De fato, éreis o menor dentre os povos, mas foi porque o Senhor vos amou por causa do juramento que fez a vossos antepassados. Por esse motivo, ele vos libertou com mão poderosa e vos tirou da terra da escravidão, das garras do faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que Yahvé teu Deus é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que os desprezam, aniquilando-os para sempre. Observa, pois, os mandamentos, os decretos e as doutrinas que eu hoje te ordeno cumprir. Nós vemos também Deuteronômio 12, Deus também falando: são estes os estatutos e as ordenanças que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse Yahvé, Deus dos vossos antepassados, vos ofereceu como herança por toda a vida sobre a face da terra. Devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs que estáis desalojando costumam adorar os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Sabe que as árvores, né, também eram feitas como altares, né? Eles acreditavam que aquelas árvores tinham poder místico. Derrubai os seus altares, despedaçai suas estelas, colunas sagradas, e queimai seus postes à deusa Aserá, que é Astarote. Triturai todos os ídolos e imagens dedicados a seus demais deuses, e eliminai por completo todos os nomes deles daqueles lugares. Vós, contudo, não adorareis a Yahvé, vosso Deus, do mesmo modo como eles cultuam os seus deuses. Então, ou seja, o povo tinha uma ordenança de levar a santidade de Deus para aquela terra, né? O povo estaria renovando aquela terra. Seria uma terra, como a gente já sabe, que daria leite e mel, mesmo com todas as suas dificuldades geográficas, com as suas dificuldades climáticas, com a escassez de recursos hídricos, mas era uma terra que Deus havia prometido. O povo precisava tão somente obedecer. E a gente sabe que isso é a lei, né? A lei é castigo e recompensa. E a gente sabe que o que Deus queria era que somente ele fosse adorado, ou seja, o monoteísmo fosse implantado dentro daquela cultura, né? Fosse levado para aquela geografia. E a gente sabe que, na verdade, não é isso que acabou acontecendo com a inclinação do homem à desobediência. E aí eu deixo aí para que vocês tenham um entendimento, né, para que vocês consigam entender por que eu falei sobre Baal, por que eu falei sobre Astarote, por que eu falei sobre os sacrifícios dos primogênitos e o sacrifício de Molque. Segundo Reis 16,
conta a história de Acás, e segundo Crônicas 33 conta a história de Manassés, 2 reis de Judá que chegaram ao ponto da idolatria de que ofereceram seus próprios filhos para essas deidades. Então, ou seja, povo que era para adorar a Deus, um povo que era para ter somente Deus como um Deus único, acabou se desviando, né? Parece um pouco com aquilo que a gente tem vivido nesses tempos, né? O homem cada vez mais inclinado para o mal. E é isso, queridos. Glória a Deus. E aí a gente tem um espaço agora para as dúvidas, para os comentários. Já parei aqui a reprodução e nós vamos voltar aí para... Deixa eu me relocalizar. Vi aí que o pessoal estava reclamando que estava baixinho. Estava muito ruim, Renato, o áudio? Não, então, aqui tá, para mim tava normal, pode ser que para a irmã que comentou, né, que foi Foi a Fabi, ela falou que estava a bem Fabi. baixinho. Não sei, pode ter sido no computador dela lá, porque aqui para mim tava normal. E pro Rodrigo também, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente falou um pouco hoje, né? Hoje a gente olhou um pouco mais do contexto político, geográfico do povo da Terra, até mesmo para a gente conseguir ter um entendimento, porque senão lá na frente, né, como nós estamos fazendo cronologicamente, nós íamos chegar nesse período dos reis, e aí a gente ia se deparar com uma realidade que espanta qualquer um, né? Então, ou seja, nós iríamos nos deparar com reis de Judá sacrificando o próprio filho. Então, ou seja, a gente sabe de onde teve essa origem, né? A origem teve da sincretização, né? Do povo se miscigenar com os povos da terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Quer acrescentar alguma coisa, Renato? Quero sim, meu irmão. Enquanto o pessoal vai preparando as perguntas deles aí, tudo isso que você falou é de extrema importância para olhar para o futuro, né? Isso aí. Só que também, a gente olhando para trás, tudo isso que você falou é para confirmar a palavra de Deus para Abraão. E aí eu lembrei de uma das nossas aulas aí para trás, quando a gente estudou sobre Abraão. Aí eu queria só ler esse texto que complementa tudo que você falou e complementa né, os textos de Deuteronômio, tanto 7 quanto 12. Olha só o que Deus falou para Abraão em Gênesis 15, 16. Eu li esse versículo. Eu falei desse versículo. No começo foi, né? dele. Falei, mas lê aí, lê para a galera. Exatamente. Porque é impressionante como 400 anos, aí mostra como Deus está no comando, né? E aí ele fala assim, ó, mas na quarta geração eles virão para cá novamente, né? Então ele está falando que o povo ia ser levado cativo para o Egito, 400 anos depois, né? No caso, 4 gerações, eles retornariam para essa terra onde Abraão estava, que era a terra de Israel, né? Ali a terra prometida, de Canaã. Pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Quando é que ela ia ficar completa? Essa bagunça toda aí que você falou, essa adoração doida aí, sacrifício de criança, né? A pior coisa que tem. Ou seja, Deus, além de cumprir a promessa para Israel, ele estava trazendo juízo sobre um povo que transbordou, passou da conta, né? E aí é engraçado as nações que é citada. Aí no versículo 19 fala: os queneus, os quenezeus e os cadmoneus. Os heteus, que são os equivalentes aos hetitas, é a mesma coisa, né? Os ferezeus, os refaíns, os amorreus, cananeus, os gigazeus e os jebuseus, que é o mesmo texto, né? São os mesmos povos de Deuteronômio 7. Eu acho só para complementar. Eu acho que você só não reparou que eu tinha falado do versículo, porque na minha tradução está um pouco diferente. Na minha tradução, ela fala que Deus falando, né, para Abraão, que depois das 4 gerações os descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Perfeito. Ou seja, a maldade, né, ela se multiplicou de tal forma que o juízo de Deus era necessário vir sobre aquele povo. Isso aí. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Mas aí o interessante para mim, na verdade, são os povos que são citados, são os equivalentes do que
está citado em Deuteronômio, né? Por mais que o nome, né, nesse período seja diferente, mas são as Sim, mesmas nações, né? são os mesmos povos, que é aquela região ali toda, né? Como você falou, que são cidades, né? Então cada povo ali representa um desses caras aqui que estava espalhado ali na terra de Canaã. E a gente vê que lá na frente, né, o número desses povos acaba sendo mais abrangente, né? Porque, por exemplo, os fenícios não são citados. Sim. E a gente vê que eles estão lá, estão presentes, são considerados os cananeus do litoral, Sim. e eles têm uma participação importante na história, né? Inclusive até mesmo na forma escrita, aí que a gente não precisa mais ficar com a tabela de hieroglifos. Na verdade, isso aí é muito importante, isso aí que você citou dos fenícios, porque a língua hebraica, ela também é nesse caminho aí, silábico só com consoantes. Então, de alguma forma, é tudo comando de Deus, né? Deus colocou o povo ali para desenvolver, para que hoje a gente tivesse uma Bíblia que foi baseada numa língua que também é baseada em escrita silábica com apenas consoantes. Não é coincidência, obviamente, né? Por isso que historiadores, né, eles falam que, até mesmo baseado na Bíblia, né, o fato dos povos não terem sido totalmente exterminados, o fato de ainda existirem traços das suas culturas, que essas culturas acabaram sendo difundidas dentro da cultura dos hebreus. Isso aí. Porque a gente vai chegar nesse ponto, né, e vai entender que a civilização dos hebreus, né, o povo de Israel, verdadeiramente passou a existir a nação quando eles entram na terra. E aí, na criação da nação, ela vai acabar absorvendo algumas coisas dessas culturas. Amém, glória a Deus. Isso aí. Isso aí. Amém? Ninguém perguntou. Glória a Deus. A gente vai estar orando para encerrar. Mas, pessoal, a gente gostaria muito que vocês, se possível, participassem, interagissem, inclusive lá no grupo, tá? A gente gostaria muito que as aulas acabassem, se tornassem, né, de uma forma possível, bem divertidas, interessantes, interativas, e que vocês possam ser despertados, né, a querer conhecer cada vez mais, porque é bem legal poder dar essa viajada dentro dos textos e conhecer um pouco mais sobre o povo de Deus e também os povos, né, o contexto de uma forma geral. Amém? Vamos orar? Amém, Pai. Nós te adoramos, Senhor, te glorificamos e te agradecemos por este tempo, Pai. Te agradecemos por esta aula, te agradecemos, Senhor, como foi orado no início, pelo acesso à tua palavra, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelos exemplos que nós podemos ver, Senhor. Eu te agradeço pelos exemplos que eu pude ver, que os meus olhos puderam enxergar, Senhor, neste breve texto, Senhor, me aprofundando realmente nessa cultura, Pai, porque nós precisamos estar a todo tempo vigilantes, Senhor, porque é sutil a forma como por muitas vezes somos deixados levar, Pai, por vãs doutrinas, Senhor Deus, como somos deixados ser influenciados, quando nós temos a convicção, Pai, de que o Senhor nos chamou para influenciar, Pai, o Senhor nos chamou para influenciar, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que nós pudéssemos ser verdadeiros embaixadores do teu reino, Pai, representar o Senhor nessa terra. Por isso nós clamamos, Pai, para que a tua palavra esteja guardada em nossos corações, para que a tua palavra, que hoje nós sabemos que é Cristo Jesus, a palavra é Jesus, nós cremos e pedimos, Pai, que cada vez mais ele seja visível através das nossas vidas, Pai, que cada vez mais nós possamos cumprir o propósito de uma igreja relevante, Senhor, que nós possamos acertar, Pai, aonde o povo errou lá atrás, que nós possamos ter o histórico, ter o entendimento, que os nossos olhos possam ser abertos, Senhor, e que nós possamos ser sábios, porque o sábio é aquele que aprende com o erro do próximo, com o erro do outro, o sábio é aquele que não precisa se colocar numa posição de sacrifício porque não obedeceu. Então nós queremos te obedecer, Senhor, nós queremos cumprir o ID, nós queremos manifestar a tua santidade, Senhor, na geografia onde o Senhor nos plantar, Pai. Por isso nós somos gratos, Deus, gratos pelo privilégio, Senhor, de lermos a tua palavra
e de sermos alcançados por ela. Que a tua palavra produza efeito em nós, Senhor, para que não sejam apenas palavras, mas que ela produza uma verdadeira transformação, Senhor, e que nós possamos viver tudo aquilo que a tua palavra diz que nós temos que viver e sermos aquilo que a tua palavra diz que nós somos, Pai. Um povo eleito, uma nação santa, um povo separado, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, manifestar a Cristo. Nós te agradecemos assim, Pai. Te oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Amém. Deus Glória a abençoe Deus. e até semana que vem. Só um recadinho rápido. Fala aí. Assim, pessoal que não tiver no grupo, e aí o recado vai para o pessoal do YouTube também, Importante, esqueci de novo. deixa aqui no chat, ou o pessoal que for assistir depois lá no YouTube, né, pode deixar nos comentários da aula, para a gente poder adicionar lá no grupo. Então, vou ficar mais 5 minutinhos aqui. Quem precisar ir embora, quiser ir embora, né, fique à vontade. E aí, vou deixar esses 5 minutinhos aqui para esperar, né, caso alguém que não esteja no grupo, mandar aqui o número de telefone para a gente salvar, colocar lá no grupo. A Fabi já colocou aqui, né? E aí, porque, como o Cristiano falou, né, lá vai ficar aberto. Então, por exemplo, hoje, como a gente tem um tempo mais curto aqui, aí às vezes a pessoa fica matutando ainda, né, não quis fazer a pergunta aqui ao vivo também. Se quiser fazer lá, a gente vai ficar até umas 10 horas hoje, mas se não der para responder hoje, a gente responde amanhã, tá? Por favor, fiquem à vontade para usar o grupo, né? Porque aqui 1 hora é muita coisa, às vezes não dá tempo, né? Então a gente fica lá à disposição. Amém? Aí hoje até 10 horas mais ou menos, né? E aí nos outros dias a gente pode ficar lá usando o grupo para responder as dúvidas, as perguntas, né? Para que toda a aula, né, seja complementada lá. Tá bom, meus irmãos? Então vou pegar os números aqui que o pessoal já colocou para adicionar lá no grupo. Mas é isso aí. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Cristiano, queridos. benção demais. Graça e paz. Amém.